Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Neuma e hoje eu vou compartilhar com vocês como fazer essa bolsinha aqui para celular. É bem simples, mas qual é o objetivo dela? É para aquela pessoa que vive muito ocupada, está fazendo as coisas, mas precisa ouvir alguma coisa ou quer assistir uma aula, quem sabe, ou até mesmo ouvir uma música e quer manter o celular por perto. Aí coloca o celular aqui dentro, coloca a bolsa do lado e fica fazendo suas atividades sem problema nenhum. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu usei o Oxford, mas você pode usar o tecido de sua preferência. Nós vamos precisar de um pedaço pequeno, certo? Aqui eu vou fazer com esse aqui, que a cliente me pediu essa cor. E no caso aqui, nós vamos... no final, ela vai ficar aqui. Você pode medir também pelo seu celular, porque o celular também varia um pouco do tamanho. Mas essa daqui, pelo tamanho que eu fiz, eu já medi alguns celulares aqui de tamanhos diferentes, pessoal aqui da família, e deu certinho. Aqui depois de pronto, ela vai ficar mais ou menos com 10 centímetros. Ó, sem puxar o tecido, ela fica assim, né? 10 centímetros. E aqui ela fica com aproximadamente 20. 9 para 20 centímetros, quase 20 centímetros aqui, 19,5, né? Então aqui eu vou precisar, como a gente vai ter as costuras, eu vou precisar de um pedaço de tecido de 14 centímetros, certo? Largura. E no comprimento, como aqui não tem costura, vai ser 46 centímetros, porque nós temos aqui a barrinha, certo? Fazer a barrinha larga fica mais bonitinho. Pronto. Se caso você tiver dois pedacinhos, não tiver o 46 completo, só é colocar dois e aqui faz a emenda aqui no final. Faz dois lados, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Peguei aqui meu tecido, dobrei aqui para facilitar, para não cortar os 46. Então eu vou dividir minha fita aqui. O 46 dividido por 2, no caso, vai ser 23. Então, eu vou colocar aqui, né? A gente gosta de fazer assim, 43. 46. 46. Vai dar os 23. E, ó. Faço assim, certo? Deixa eu aqui, 23. Subo aqui. Marco os 20, o espaço aqui tá pequeno. Marco os 23 aqui. Pronto, 23 de altura e a largura aqui. Aqui eu já ajeitei aqui a lateral. Vai ser 14, né, que eu falei? Então, 14 aqui. 14. E 14 aqui também. Pronto. Vou passar minha régua. Minha outra régua não sei onde é que foi que eu parar. Marquei. Não tá dando pra ver aí, né? Mas eu tô conseguindo ver aqui a marcação. Marquei, agora eu vou cortar. Quiser prender com um alfinete, para ele não fugir, é opcional. Eu, como o espaço aqui é pequeno, eu vou cortar assim mesmo, tá dando pra... Pronto. Agora nós vamos lá para a máquina. Como é que eu vou fazer aqui? Eu não vou usar overlock. Eu vou na máquina e vou passar aqui meio pezinho de máquina, ou seja, menos de 1 centímetro. Ele vai ficar a costura aqui meio centímetro aqui. Vou passar todinho aqui dos dois lados, certo? Que eu não vou usar overlock. Depois, como esse tecido não tem direito nem avesso, praticamente, né? A gente é imperceptível. Aí eu posso fazer qualquer lado aqui. Se caso o tecido fosse, por exemplo, deixa eu aqui, um tecido assim que tem
os dois lados, então, no caso, você ia fazer direito com esquerdo, assim, deixa eu ver. Você ia costurar os dois assim, colocando o avesso pra dentro. Ia costurar aqui, né? Ia costurar, depois, quando desvirasse, aí a costura ia ficar aqui dentro e ele ia continuar do lado direito. Não sei se vocês entenderam, mas eu vou... Vamos lá. Pronto, aqui na máquina, quando a gente fala um pé de máquina, é a sapatinha todinha. Quando a gente fala meio, no caso, ele vai ficar a metade. Então, a costura, ele tá encoxando aqui, ele vai só essa metade. Vai ficar só a largura do meia sapatinha. Meio pé, no caso. Aqui eu vou dar um arrematezinho, como sempre. E aqui faço fininha, costura fininha. Isso eu vou fazer dos dois lados. Pronto, passei dos dois lados. Aqui eu vou desavessar. Tô tirando aqui esse espelhinho, porque quando eu desavessar, eu vou fazer isso. Como eu não vou passar overlock, eu quero que essa costura fique embutidinha. Então, eu vou fazer isso aqui. E vou costurar aqui novamente. Vou costurar aqui novamente. Então, se essa costura ficar larga, quando eu der a costura aqui, aí aqui vai aparecer assim, ó. Aí, pra não aparecer, ou você corta, né? Deixa eu cortar que fica melhor. Corta um pouco do excesso desse tecido, pra deixar mais fino. Mas como esse tecido desfia muito, eu não gosto de cortar. Eu prefiro deixar assim mesmo, vamos deixar assim. Não corre risco depois de soltar. Dá uma costurinha, a costura agora vai ser vai sentir ela aqui, sentir que tá todo pra dentro, ó. A costura vai ficar aqui. Então, vai ser o quê? Essa quantidade. Mais um pouquinho do que a metade do pezinho. Então, quase o pezinho todo agora. Vai ficar embutidinha. Vou fazer dos dois lados. Pronto, passei aqui dos dois lados. Ele vai ficar assim. Quando virar pro outro lado, vai ficar toda, né, normalzinha. E aqui, embutidazinha, sem a overlock. Fica até melhor para não enganchar nada quando for colocar aqui dentro. Aqui, antes de desvirar, pra ela ficar com aquele cantinho assim, meio que quadradinho aqui, a gente vai fazer assim, ó. Virar assim, fazer, né, ó. Vira assim, ó. Escolhe um lado pra deixar isso aqui. E eu vou passar aqui uma costurinha só aqui na pontinha mesmo. Só aqui na pontinha mesmo. Nessa partezinha aqui, ó. Pra ficar, como o celular é estreitinho, né? Então, tem que ser pouco. Eu passo aqui e vou passar dos dois lados. Se for olhar aqui a distância, daqui pra cá, não dá nem, aqui, ó, 1 centímetro. Justinho, 1 centímetro, ó. 1 centímetro. Pronto. Dá dos dois lados, coloca a costura pra deitar pro mesmo lado. Aqui eu vou passar mais novamente. Tá, pronto. Feito aqui, como é pequenininho, eu não vou cortar, porque e também não vai ter forro, que ela disse que não quer, que é assim mesmo. Por isso que eu preferi fazer o acabamento assim, já que não vai ter forro, pra ficar bonitinho. Pronto. Agora a gente vai fazer a barra, só que tem a alcinha. Vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz a alcinha, com a largura e a medida da alcinha. Aí a gente vai fazer a barrinha aqui, já com a alcinha aqui, pra fazer uma costura só. Pronto, agora eu vou fazer aqui a alça. A alça, essa daqui, ela que é com 1 metro. Que no caso, quando tiver no corpo, ela vai ficar mais ou menos na altura da cintura. Vai ficar com 50 centímetros depois de fechado. Só que nós vamos fazer ela com 1,3 metro. Por quê? Porque tem a partezinha que vai ficar pra dentro, certo? Aí você coloca o tamanho que você preferir. Pode colocar menor, maior. Aí, no caso aqui, ela tem 3
cm de largura. Você pode fazer mais largo também. Eu vou aproveitar aqui a largura da minha régua, 3,5 cm, e já vou marcar aqui, vou tirar essa aurela, certo? Eu não gosto muito de trabalhar dela, que tira essa aurela. E aqui eu vou marcar a largura. Aí vou cortando. Pode marcar todo, ou pode marcar só uma parte e você ir fazendo assim. Vai fazendo assim. Aqui eu não tirei ainda, né? Você tira primeiro toda a aurela, se caso você tiver no sentido da aurela. Aí aqui você vai cortando, seguindo isso aqui até o final. Aqui eu vou dobrar uma vez aqui pra dentro, a outra vez aqui e a terceira. Uma vez pra cá, outra vez aqui e fazer assim. E vou fazer bem fininho. Aqui eu vou fazendo todinho, assim, e costurando aqui. E depois eu dou outra costura do outro lado, pra ficar bem batidinho. Vamos lá. Fazendo assim. Na realidade, a gente faz tipo um viazinho, porque é fino. A alcinha é fina, a bolsinha é fininha, é pequena, delicada, assim. Então, se você colocar uma alça larga, não vai ficar legal. Mas se você quiser, aí é critério. Pode ser essa da largura de um dedo, né? Aí tu tem que tirar uma medida maior. Pronto. Terminei um lado, vou fazer do outro. Pra ficar igual, só pra bater mesmo. Não é obrigatório fazer essa parte não, mas é opcional. Aqui no finalzinho, como o tecido é sintético, se fosse de algodão não precisava, mas como é sintético eu gosto de dar acabamentozinho aqui pra não desfiar, porque senão ele fica desfiando. Pronto, dá uma queimadinha. Pronto, agora a gente vai fazer aqui o seguinte. Vai marcar, procurar o lado, se aqui virou pra esse lado, então a gente vai marcar aqui, dar uma volta, mais ou menos de um dedinho fino. E outra volta aqui, certo? Marcar aqui com um alfinete. E vai ser nesse lugar que vai ficar aqui a alcinha. Quando a gente passar aqui, eu vou passar a costura. Eu posso fazer o cantinho assim, né? E depois continuar e passar todinho. Chegar aqui no outro também, que eu vou colocar aqui desse lado. Aqui você pode marcar assim e colocar o alfinete nele todinho, marcar pra a barrinha, ó. Mais pra cá, pra luz. Aqui, e marcar todinho e depois só ir passando na máquina. Eu vou marcar e volto já. Aqui eu já marquei todinho e eu vou começar costurando. Tá não sair. Costurando aqui a alça. Dá um rematezinho. Vou fazer um quadradinho aqui pra ela prender até em cima. Pra ficar bem presazinha aqui. E aqui eu vou fazer todinho, restante todinho aqui, ó. Pronto, até o final. Tira os alfinetezinhos e continua. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito, pra fazer o quadradinho, pra prender ela, pra não ficar solta. E pronto. Agora aqui pra finalizar, é opcional, certo? Eu vou colocar esse adesivozinho, um adesivozinho desse aqui, autocolante, só pra ficar bonitinho. Porque eu gosto dessas coisas. Então, eu vou fazer aqui. Eu acho que ela vai gostar, ela nem sabe que eu vou colocar. Ela pediu assim. Aí, eu vou colocar esse, eu vou colocar a guitarrinha. Né? Esse eu coloquei a borboletinha, esse eu vou colocar a guitarrinha. Aí, esses adesivos, ele tem uma colinha que ele gruda com ferro. Então, eu vou tirar aqui. Mas vocês podem colocar outra coisa ou não colocar nada. Ó, ele vai grudar aqui. Aqui eu posiciono do jeito que eu quero. Aí eu coloco um tecido por cima. Vou colocar aqui essa fralda. Dobrei ela. E agora eu passo ferro.
Pronto. Tirando aqui, agora eu vou tirar o adesivozinho. E pronto. E aí, se vocês gostaram, por favor, deixa o like de vocês aí, para me incentivar a fazer outros vídeos. Compartilha e se inscreve no canal se não for inscrito. E até mais.